finais. Alguns de vocês já viram as máquinas deles, inclusive a última agora na final nacional do SESI. Algumas escolas têm as máquinas que eles fornecem. E a ideia hoje, então, é a gente entender um pouco mais dessa tecnologia, o que essa tecnologia pode nos ajudar no projeto, e para vocês aí, alunos e professores, ter uma visão da tecnologia para outras atividades que vocês podem fazer na escola. A gente sempre fala, se você tem uma impressora 3D, isso não é só para fazer a Fórmula 1, você pode fazer muito mais coisas na escola com esse equipamento, com esse recurso. Então, eu passo a bola para o Daniel, que é especialista da área, e vai aí hoje dar a aula para a gente aí sobre impressão 3D. Bola sua. Legal, obrigado, Batalha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisa se vocês estiverem vendo já. Já? Batalha, estão vendo a minha tela aí? Sim, tá ok aqui. Tá, beleza, então. Bom, pessoal, boa tarde, né, a todos aí. Aproveitando aí que a gente está nesse embalo de webinars, né, com essa crise toda aí, é bacana a gente poder se juntar para conversar, bater um pouquinho de conversa aí, né, trocar uma ideia sobre tecnologia, né. Então, eu sou o diretor daqui da 3D Criar, eu atuo na parte de tecnologia e serviços, então quer dizer que a parte legal fica toda comigo, né, que é a parte de realmente mexer com as impressoras, trazer tecnologia, testar, desenvolver, então fica tudo comigo. E a gente atua em segmentos bastante diversos, né? A gente atua em indústria, educação e em saúde, e uma das frentes que a gente tem trabalhado bastante é nessa parceria com o F1 Schools, né? Que eu acho que é um projeto super legal. Acho que a gente não conhece nenhuma coisa que seja tão legal assim, que traga empreendedorismo, que traga inovação, que traga um currículo diferenciado aí para as escolas, para os alunos. Eu e o resto do time de engenharia, a gente fica morrendo de inveja dos alunos hoje, porque na nossa época não tinha isso, né, na escola. A gente tinha no máximo um laboratório de informática. Bom, a 3D Criar é uma empresa que está aqui no CIETEC da USP, né? O CIETEC é o Centro de Inovação e Tecnologia aqui da USP de São Paulo. A gente é bem focado em impressão 3D, mas a gente também entende de outras tecnologias de fabricação digital, que nem usinagem, corte e gravação a laser, dobras, etc. Existem muitas tecnologias diferentes, mas o principal do nosso negócio é realmente com impressão 3D. Então a gente tem máquinas bastante diferenciadas, a gente tem tecnologias diferentes entre si, muitos materiais diferentes, então isso é um mix bem interessante, porque a gente tem desde plásticos super simples, que são feitos para você imprimir coisas que não têm uma resistência mecânica elevada ou não precisam de uma performance tão grande, até coisas super específicas, né? Por exemplo, essa manoplinha aqui que está comigo aqui é uma manopla que foi impressa em nylon com fibra de carbono embutida. Então, é uma peça super rígida, super indeformável, né? Bastante resistente. E a gente tem resinas para a área médica também. Então, até vocês estão vendo aí na mídia saindo essas impressão de válvula para respirador e tudo mais. É bastante coisa que a gente fornece aqui também. Na parte de educação, a gente é o nosso maior foco hoje de mercado. A gente tem máquinas e tem soluções que preparam uma força de trabalho para o século XXI. Hoje, é claro que as máquinas que a gente tem são de máquinas de mesa, né, de nível profissional, mas são de mesa, mas elas são a base da tecnologia do que a indústria vai encontrar no futuro. Então, as máquinas de maior porte, as máquinas de maior capacidade, basicamente se utilizam da mesma tecnologia que a gente trabalha. Então, o nosso papel na educação é implementar com sucesso esse tipo de tecnologia para ajudar a formar uma mão de obra diferenciada. E nisso a gente tem máquinas diferentes, tem currículos diferentes, tem treinamentos e tudo mais. Mas aí, falando do que a gente realmente veio falar hoje, né? Vou falar sobre fabricação digital. E o tema de fabricação digital, ele está muito em moda hoje, porque é uma coisa que está ficando cada vez mais democratizada. Hoje, qualquer empresa pequena consegue trabalhar com fabricação digital. Qualquer escola que invista um pouquinho consegue trabalhar e fazer fabricação digital. Né? E é importante a gente definir o que é, né, essa tal de fabricação digital. Então, nada mais é do que a gente unir poder de computação para controle das máquinas. Então, qualquer máquina que consiga obedecer às ordens de um computador para construir ou para fabricar uma peça, é um processo de fabricação digital. E aí a gente tem um monte de exemplos disso, né? Dentro do que a gente vai falar hoje, tem dois exemplos principais aí que vocês querem ver.
O primeiro é de manufatura subtrativa, né, que é o que a gente chama de usinagem tradicionalmente, né? Então a gente tem, chama subtrativa porque a gente subtrai material de alguma coisa sólida até a gente obter aquela forma que a gente deseja. E isso é uma coisa super antiga, né? Se a gente considerar aí uma manufatura subtrativa tradicional, a gente está falando aí de pedra lascada, né? Está tirando uma pedra inteira para a gente lascar uma ponta para fazer uma lança. A gente está falando de lixar uma borda de alguma coisa para ficar mais liso, para ficar mais afiado. Então, manufatura subtrativa é isso, né? A gente remover material de um bloco total até a gente ter aquilo que a gente precisa. E hoje, é claro que a gente falando de usinagem, a gente está falando de fabricação digital, a gente usa um computador que vai coordenar essa máquina para que ela consiga, de uma forma muito mais precisa, traduzir um modelo 3D para uma peça fabricada por usinagem. Dentro do F1 Schools, a coisa que a gente mais usa, a parte de usinagem, está na parte de usinar um bloco do carrinho principal, né? Então, o chassi todo do carro, que é a parte mais pesada, ele é usinado a partir de um bloco de PU, e aí, a partir de um desenho, a máquina consegue remover material até que se obtenha finalmente aquele chassi, aquele desenho todo do carrinho. A parte de impressão 3D, aí também é um pouco mais novo, né? Então, embora a impressão 3D não seja uma coisa totalmente nova, é uma coisa que hoje está em evidência, né? Todo mundo quer saber, que todo mundo quer ver. E para vocês terem uma ideia aí, a impressão 3D ela vem desde 1984 já. Então já é uma coisa bem antiga, né? Não é uma coisa tão antiga assim, eu não gosto de falar que impressão 3D é uma coisa velha, que já é antiga, porque eu sou de 84. Então, se eu falo que é muito antigo, aí eu tô falando que eu sou muito antigo também, né? Então é bom que não é tão antigo assim, ainda tá novo, né? Ainda é seminovo. E dentro de impressão existem muitas tecnologias diferentes, né? Você trabalha com plásticos, você trabalha com metais, você trabalha com até vidros, biotecidos para simulação de pele, resinas líquidas, pó. Então, existe uma infinidade de materiais diferentes, e aí, é claro, com impressoras também totalmente diferentes, né? É claro que uma impressora de uma escola não vai conseguir imprimir com metal, né? Uma impressora de metal não vai conseguir fazer com uma super precisão uma joia super fina que a gente usa como impressora de resina para fabricar. A gente não vai conseguir fazer tudo com uma máquina só. Então, por conta disso, existem hoje, acho que 18 tecnologias diferentes que estão definidas pela ISO como tecnologias de manufatura aditiva, né, que é o nome mais científico de impressão 3D. Então, a gente tem essa gama toda de materiais para trabalhar e de coisas para se fazer. Hoje a gente trabalha aqui na 3D Criar com 4 tecnologias diferentes de impressão 3D. A gente trabalha com fusão de plástico, que é o que a gente mais vê, né, que é o que é mais barato, né, onde a gente derrete um filamento plástico e aí constrói o objeto camada por camada. A gente trabalha com estereolitografia, que é um processo que solidifica uma resina líquida com uma luz UV, e aí essa luz a gente tem 2 fontes diferentes, a gente pode usar um laser ou um projetor de luz, então as duas fazem praticamente a mesma coisa, mas com velocidades e precisões diferentes. E nesse tipo de tecnologia a gente consegue coisas extremamente finas. Então, joalheria, odontologia, dispositivos médicos, engenharia de alta precisão, geralmente são feitos com esse tipo de máquina, que é bastante mais preciso do que máquinas de filamento. E a gente trabalha também com sintetização a laser de pó. Então, um pó de polímeros, né, pó de nylon, PPU, flexível. Então, a gente também trabalha com esse tipo de material, com esse tipo de tecnologia. Então, isso dá para a gente uma gama bastante grande do que a gente consegue trabalhar, né? Que tipo de peças a gente consegue construir, como que a gente consegue utilizar. Então, hoje a gente vende máquinas para desde escolas, né? Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem um monte de impressora 3D nossa, né? Os SESIs, os Senais também tem, universidades também tem. Mas a gente também vende para outras áreas, a gente vende muito para indústrias, né? Então a gente tem clientes que usam as nossas impressoras para fazer peças de reposição, inventário de coisa de manutenção que quebra e não tem como comprar, ou demora para comprar, ou é muito caro. A gente tem empresas que desenvolvem produtos novos, impressoras para fazer protótipo, para fazer dispositivos novos, e até empresas que realmente fabricam peças impressas em 3D já para uso final.
E na parte de saúde, a gente também vende máquinas bastante diferentes, né? A gente vende máquinas para hospitais, a gente vende para aqueles fabricantes daqueles alinhadores transparentes, né? Então, são muitas aplicações diferentes aí do que a gente consegue atender hoje com impressão 3D. Bom, como é que esse fluxo de trabalho para impressão 3D funciona, né? O processo em si, ele é muito simples hoje. A gente não precisa mais ter tanto intermediário para a gente chegar onde a gente quer, né? Na parte do CAD, hoje vocês estão muito acostumados já a trabalhar em 3D, né, que é uma realidade totalmente diferente de quando eu era estudante, por exemplo. Então, nisso a gente consegue modelar em 3D as formas que a gente quer, né, e para isso vocês usam o Fusion 360. A partir desse arquivo modelado, o próprio software consegue exportar um arquivo STL, que é o arquivo que a gente usa para a impressora 3D ler esse arquivo, então a impressora consegue ler esse arquivo, interpretar, preparar isso como camadas e aí sim seguir para a impressão. E aí na impressão a gente tem a sua particularidade de cada uma, né? Por exemplo, essas pecinhas vermelhas que estão aí são partes de um carrinho, e aí tem um aerofólio traseiro, dianteiro, tem ali uma parte de um eixinho também, que são algumas pecinhas simples que a gente imprimiu lá na última Olimpíada lá do SESI, na etapa do SESI. Em geral, essas peças, quando saem da impressora, elas precisam de algum tipo de acabamento, seja uma limpeza, seja uma lixa, ou seja alguma... e aí, no caso de resinas líquidas, uma limpeza com álcool, pós-cura, e aí um pouquinho mais de trabalho para a gente processar, mas, em geral, elas já saem quase prontas para o uso, né? Só faltando algum ajustezinho. E nessa parte é sempre importante a gente entender o que a gente está imprimindo e qual o melhor jeito de se imprimir. A gente pode imprimir uma coisa de vários jeitos diferentes, com orientações diferentes, mas nem sempre quer dizer que aquilo vai ser a melhor alternativa para imprimir aquela peça daquele jeito, né? É importante a gente sempre olhar o que a máquina pode fazer com o que o meu projeto tem. Então, por exemplo, se eu desenhar um aerofólio uma curvatura super bonita, incrível, mas que a asa é super fina, provavelmente a impressora de filamento plástico não vai conseguir trabalhar com essa peça, vai fazer uma peça muito frágil, ou mesmo não vai conseguir imprimir. Então aí talvez eu tenha que partir para uma impressora de resina. Então tem aplicações diferentes e eu tenho que estudar sempre a limitação das máquinas que eu tenho para aquilo que eu estou desenhando. Na parte de usinagem, é praticamente a mesma coisa, né? A gente tem um arquivo CAD, a gente exporta esse arquivo e aí a gente vai preparar essa usinagem desse componente. E da mesma forma que a gente falou sobre preparar o arquivo para impressão 3D, para usinagem é a mesma coisa, né? Vocês estão vendo aí um carrinho, enquanto ele ainda estava sendo usinado, então ele não está totalmente redondo, ele não está totalmente a forma ainda, mas vocês conseguem entender já pela imagem, como a peça está presa na mesa, que não dá para a gente usinar embaixo do carrinho. Né? Na parte de baixo não tem como a gente alcançar com a ferramenta. Então, nesse caso, essa peça vai ter que ser colocada uma vez e depois vai ter que ser virada e colocado de novo outro programa para daí usinar a peça como um todo. Então, é importante conhecer o método de fabricação, do como você vai usar, para que você possa melhorar o seu projeto e já desenhar ele pensando em como você vai fabricar. Eu tenho aqui alguns exemplos de como é que faz o processo de preparação das peças. Então, eu peguei aqui a mesma peça e a gente vai preparar ela em impressão 3D e em usinagem para vocês verem como é todo o processo. Por exemplo, essa travinha aqui, ela foi importada assim para ser impressa. E por coincidência, esse é o melhor jeito de imprimir essa peça. Se a gente fosse imprimir ela de outro jeito, por exemplo, de lado assim, ela ia sair, mas com certeza não seria o melhor jeito possível de imprimir essa peça. Vamos ver como é que o software interpreta ela para imprimir. Então o software transformou aquela peça nessa sequência aqui de camadas para que fosse impressa. Então a impressora vai começar a derrubar plástico aqui e vai fazendo camada por camada até terminar a peça. Nesse caso aqui, o que ia acontecer quando a gente chegasse aqui e a impressora jogasse plástico nessa parte aqui, né?
com certeza o plástico quente ele ia derreter, ia cair aqui para baixo e não ia formar direito a peça que a gente precisa. A gente ia precisar pôr um suporte aqui. Então, o software precisaria vir aqui e dizer que eu preciso colocar um suporte nessa peça. E aí, olha a diferença, né? Agora, conforme eu vou construindo a peça, o software já preparou algumas áreas que são suportes que me ajudam a construir essa peça para que finalmente ela fique pronta. Então, depois que eu imprimisse essa peça, eu ia precisar tirar esses suportes, provavelmente lixar alguma pontinha. Onde tem suporte ia ficar um defeitinho, então não vai ficar totalmente perfeito. Então, provavelmente essa não seria a melhor alternativa para imprimir essa peça. Se a gente imprimisse essa peça de um outro jeito, isso aqui ia ser, além de muito mais rápido, muito mais fácil de imprimir. O software já começava a imprimir essa parte de baixo, ia construindo e fazia o eixinho na parte de cima sem precisar de suporte. Então isso seria um jeito muito mais fácil de imprimir. Nesse processinho aqui, essa travinha aqui, que ela tem acho que 50 por 50, 5 por 5 centímetros, ela ia levar 1h15 para ser feita com uma qualidade de impressão razoável. Se eu quisesse imprimir rápido, só para testar uma peça, eu podia vir aqui, mudar aqui os parâmetros, pedir para ela fazer mais rápido, né? Então a qualidade não ia ficar tão boa, mas olha, ia cair de 1h15 para 41 minutos. Né? Ia ficar um pouco mais rugosa a aparência de fora, mas a peça ia ser impressa mais rápido. Né? Então eu podia imprimir uma peça dessa, testar e ver se ela funciona. Se ela funcionasse, ficasse legal, aí sim eu podia vir para cá e falar, legal, então eu quero imprimir com alta qualidade. Ia demorar 2h40, mas a peça ia ficar muito mais lisa, muito mais bonita do que a peça com o modo rascunho. Assim, né? Então esse é o processo de impressão. É um processo relativamente fácil. Vocês veem que não tem muita mágica para a gente ficar trabalhando aqui. Né? A gente escolhe o material que a gente vai trabalhar, escolhe aqui a qualidade que a gente quer, escolhe se a gente quer uma peça mais rígida ou não tão durável assim, e aí a gente já tem praticamente a configuração inteira pronta da peça. Essa mesma pecinha, se a gente for olhar como ela é feita por usinagem, vocês estão vendo aqui que a gente pôs a pecinha dentro de um bloco, né? Então essa parte azulzinha é como se fosse um bloco sólido, né? E aí eu tenho aqui como o software ia fazer essa passada, né? Como é que ele ia arrastar a ferramenta, tirando o material desse bloco, até ele ter ali tudo que eu preciso, né? Então eu ia ver aqui, ó. Cadê? E aí eu tenho aqui uma simulaçãozinha de como que a máquina vai desgastando ali, né? Ó, ela vai passando e vai tirando o material. Então esse processo aqui todo, ele ia levar, né, aqui é mais difícil de ver, mas ele aqui ia levar 1h25 para usinar essa pecinha inteira. Então eu ia gastar um bloco aqui de material para conseguir usinar essa peça. Então o processo de impressão, o processo de usinagem, ele é bastante tranquilo hoje, se você tiver as ferramentas simples na mão para você conseguir trabalhar. É claro que existem centros de usinagem muito grandes, super complexos, que você precisa realmente ser um operador de máquina para você conseguir usar. Mas na parte do que a gente fornece para as escolas, é uma coisa bastante simples. Não precisa de uma coisa tão específica assim.
O que a gente fornece como solução para as escolas é um equipamento único. Então, dentro da possibilidade que a gente tem com a Zemorf, ela é uma plataforma de fabricação digital, né? Porque é uma máquina que ela não faz só uma coisa, ela não faz só impressão 3D, ela não faz só usinagem. É uma máquina que em uma coisa só, ela consegue fazer impressão 3D, consegue fazer usinagem e consegue fazer também corte de gravação a laser. Então, no caso aí de adesivos de vinil, recortes, gravações, isso tudo consegue ser feito com cabeçote a laser também. E dentro desse pacote para as escolas, a gente tem um treinamento específico para quem é F1 Schools, que aí um dos técnicos da engenharia dá um treinamento sobre exatamente como imprimir as peças do carrinho, como fazer a usinagem e algumas melhores práticas de como desenhar para impressão 3D e para a usinagem da solução que a gente oferta com a Zemorf. Então aqui tem um vídeo bem simplesinho, eu vou deixar aqui por último para vocês irem pensando nas perguntas. Na parte da direita aqui a gente tem a usinagem de um bloquinho de PU com o carrinho, né? Então vocês estão vendo ali passando, e aí do lado esquerdo a máquina em si funcionando. E aí eu abro para perguntas para vocês aqui. Deixa eu aproveitar e já fazer umas perguntas, porque eu tenho recebido essas perguntas, então você é o cara certo para responder. Muitos alunos, com exceção aqueles de cursos técnicos, eles não têm ainda, né, uma vivência no conceito de tolerância das medidas, né? Você está na escola, você faz um desenho, você coloca lá, você quer uma reta de 10 centímetros, etc., beleza, mas dificilmente, né, as escolas não técnicas, os alunos não entram em contato com a manufatura. E uma pergunta que eles têm é sobre o seguinte, aí obviamente pensando já no carrinho, no aerofólio do carro de Fórmula 1, uma roda, como é que é a questão de tolerância? Você recomenda, se, por exemplo, na roda tem uma medida 30 milímetros, qual é a tolerância recomendável para que ele considere no desenho pensando num processo 3D? Geralmente, para furo e pino, eu uso uma tolerância de 0,2 entre o furo e o pino. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um furo de 10 milímetros, eu vou desenhar o furo com 10,2 e eu vou desenhar o eixo que encaixa nele com 9,8. Então, isso vai dar uma diferença que, historicamente, nas máquinas que a gente trabalha com filamento, ela funciona bem. Outros tipos de tolerância dependem muito de geometria e de área de impressão. Então, no caso de aerofólio, os componentes que são menores, a tolerância é bem próxima do real, não tem grande diferença. A única preocupação mesmo que você tem que ter é a espessura para parede mínima, esse tipo de coisa para você trabalhar melhor. E aí a gente recomenda uma espessura de parede mínima, para a gente trabalha com filamento, de 1,2 milímetros. Que aí, considerando o bico de extrusão da mesa, da impressora, são 3 passadas de linha. Então, como o bico é 0,3 milímetros, você constrói 3 linhas de impressão e a peça fica com uma resistência ok, mesmo ficando frágil, né, fica ok, mas delicada. Tá, no caso de aerofólio dianteiro e traseiro, a espessura mínima é 1,5. Então, estaria tranquilo aí. É de 1,5 até 6. Então, tem uma faixa bem larga.
Dá para... A questão é a largura total, né? Mas se você trabalha com a questão de 0,2, então dá para o pessoal pensar na hora de projetar, levar em conta essas tolerâncias. Sim, sim. É um pouco diferente, não, ainda falando do Fórmula 1, né? Depois a gente fala um pouquinho do 4x4. No Fórmula 1, você já ajudou várias equipes a fazer aerofólios e tudo mais. Quais são as dicas que você pode dar na hora do projeto, né? Quais são as dificuldades que você encontrou? A gente tem muito essa história de que impressão 3D faz tudo, né? Então, projeta tudo que acho que é possível, né? Porque a impressão 3D vai ter que se virar para fazer aquilo, né? Então, quais são as dicas que você daria para as equipes na hora de pensarem nos seus aerofólios, já pensando na manufatura em 3D? Na real, a impressão 3D faz tudo. Você só precisa entender como ela faz tudo para você desenhar melhor aquilo. Então não adianta eu querer fazer um aerofólio com um design super incrível, fantástico, que não tem nenhuma área plana que eu consiga colocar ela na mesa de impressão para imprimir ela com segurança. Então esse é uma das principais dificuldades, porque a gente sempre quer fazer as coisas redondinho, perfeito ali, do jeito e tal. E isso provavelmente não funciona tão bem na impressão 3D. Eu vou dar um exemplo aqui super simples. Eu estou com o meu Fusion aberto, eu vou mostrar aqui uma coisa. Então vamos supor aqui que eu fiz uma forma, tá? Que fosse mais ou menos assim, tá? É super simples, né? É uma barrinha aqui e tal, mas ela é arredondada nas bordas. Uma caixa de óculos, né? Isso vai ser horrível para imprimir em 3D. Vocês querem ver por quê? Vou imprimir ela aqui. Vou mandar para impressão, vou exportar esse arquivo. E a gente vai trazer ele para cá. Vamos imprimir ele como se fosse um aerofólio, tá? Assim. Ok. Vamos colocar ele para imprimir. Joia, né? Parece que sai. Só que aí, quando a gente olha as primeiras camadas de impressão, isso aqui é o que está grudado na mesa. Conforme isso vai crescendo, olha a área que tem de diferença da primeira para a segunda camada. E isso vai aumentando. Então, essa borda aqui, que é irregular, ela vai ficar com um acabamento super esquisito aqui. Já dá para ver aqui, né? Deixa eu colocar mais em evidência aqui, com uma qualidade mais baixa, que fica mais em evidência. Dá para ver aqui, né? Cada camada. Sim. E a qualidade disso daqui vai ficar ruim, né? Não vai ficar bom, não tem como ficar bom. E não é a culpa da impressora, o design é feito assim. Essa parte aqui vai ficar com acabamento ruim e com certeza isso vai influenciar na aerodinâmica do projeto. Então, se eu fosse fazer um aerofólio que nessa parte aqui ele fosse, vamos dizer que a frente dele ficasse voltada aqui para cima e a parte de trás ela não importa muito, ela não influencia muito, provavelmente eu faria esse... Deixa eu ver se eu consigo cortar ele. Eu faria esse aerofólio na parte de trás, em vez de fazer ele redondinho assim, eu faria ele cortado. Então a parte de trás dele, a parte que não tem contato com o vento, eu deixaria ela completamente plana para que ela imprimisse melhor, e aí na parte de realmente de contato com o ar, é onde eu teria um acabamento melhor, uma dimensão melhor, para eu não ter que ter trabalho de lixa, de pós-processamento e tudo mais. Ou minimizar esse trabalho ao máximo. Espera só um pouquinho, tem uma pessoa do Paraná querendo entrar agora também.
só avisar o Elis aqui. Tá, entendi. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre a gente tem visto a aplicação da impressora 3D também para o outro projeto, né? O projeto do carro 4x4, carro elétrico de controle remoto. Aham. Basicamente, né, no primeiro ano, a equipe iniciante, ela recebe um carrinho e ela tem a missão de refazer a carroceria. Não precisa copiar uma carroceria de um carro existente, né? Mas tem que tirar, o carro já vem com uma carroceria, o carro básico tem que remover. E aí vem a questão também, a questão aí do tamanho da área e tudo mais, né, do tamanho que a equipe resolve fazer carroceria, mas tem N outros usos que aos poucos o pessoal foi descobrindo. Tem equipe que no Campeonato Brasileiro e até no Mundial fizeram até pneu com impressão 3D, né? Porque o carro vem com um pneu padrão, ele é um pouco murcho, né, vamos falar assim, para poder passar por pedra, passar por piso duro, mas ele não tem necessariamente uma aderência muito forte, né? Porque um dos testes que a gente faz é o teste de tração, ou seja, o carro é preso num dinamômetro e você vê quantos quilos aquele carro conseguiria arrastar. E aí cada equipe desenvolve um pneu, uma característica toda própria, né? Tem até pneus totalmente raiados, né? O pneu não é inteiriço, é como se fossem vários segmentos, né? Então, seria interessante entender também como é que eles podem pesquisar e onde eles podem pesquisar sobre materiais. Esse é um tipo de uma roda. O primeiro que aparece à esquerda aqui, que você pôs na tela, Esse projeto são da Goodyear. Tem da Goodyear, tem da Michelin, e todos eles são impressos em TPU, que é um elastômero que tem uma dureza relativamente boa para isso. É normal, a gente tem esse material no estoque, e ele dá resultados muito bons. Eu até tenho aqui uma peça de TPU, deixa eu ver. Eu tenho uma aqui do meu lado. Isso aqui é TPU. Isso é uma junta de vedação, e essa aqui ela é bem fininha. Então dá para ver aqui que ela é bem maleável. Né? Uhum. E o TPU é um material super resistente. Tá, Quando ele é impresso em coisas mais robustas, mais grossas, ele continua super resistente e ele adquire uma rigidez maior também por conta de mais material. Mas é um design super complexo, é uma coisa super legal, porque para você chegar num design desse tipo aqui, isso é um dimensionamento e muito teste até sucesso. Porque você vai ter que desenhar a peça para que, de propósito, ela seja deformada de acordo com a resistência do TPU. É um negócio super legal de fazer e, com certeza, ele pode ser feito. Isso é bom porque no projeto do 4x4, diferente do Fórmula 1, 40% dos pontos estão ligados à engenharia, a trabalho de pesquisa, engenharia. Então, quanto mais a equipe puder criar, né, e puder trazer dessas inovações, maior destaque ela vai ter na competição. Isso é super legal. Eu até tenho pneus aí impressos também em TPU aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Esses daqui, ó. Esses daqui, eles são impressos em TPU. Tá vendo, ó, como ele é? E esse aqui já é bem mais rígido do que aquela junta lá que eu mostrei, né? Tá. Isso aí poderia até ser usado também para. Ele é muito pesado, esse material? Não. Não, é mais ou menos a mesma densidade do ABS, do PLA. Não é muito diferente, não. Tá. Podia ser pensado para o carrinho de Fórmula 1 também, então. Podia. Tá. Tem uma pergunta aqui do Arthur, só que é o seguinte, ele faz uma pergunta, provavelmente feita durante uma fala sua, mas eu vou pedir para ele, então, ele pergunta, o mesmo ocorre em relação à usinagem. Arthur, o que exatamente você quer saber sobre esse ponto aí, por favor? Se quiser, entra com áudio também aí e faz a sua pergunta ao vivo para o pessoal.
Respondeu ok. Vamos ver o que. Você vai entrar? É o participante misterioso. Tem um Bruno aqui está perguntando se deve ser sobre as tolerâncias para usinagem. É isso? Dá um sinal de vida aí, Arthur. Tolerância de usinagem, ela está muito relacionada com a ferramenta que você está usando. Se você usar uma ferramenta, uma de diâmetro 3 milímetros, por exemplo, você não vai conseguir ter um acabamento, nem uma tolerância tão boa quanto você teria com a de 1 milímetro, por exemplo. Né? Só que é claro que você vai demorar muito mais com uma de 1 milímetro do que você demoraria com a de 3 milímetros. Então, um usuário avançado, ele entende isso e ele vai usinar as coisas em 2 passos. Você vai usinar uma parte com a ferramenta mais grosseira e outra parte com a ferramenta mais fina. E aí você tem o melhor dos mundos. Você economiza a hora em usinagem com a ferramenta mais grosseira e você chega no resultado final de superfície mais lisa, tolerância mais bem acabada com a fresa mais fina. O Falcon Racing Team aqui, ele está dizendo que entrou essa pergunta quando você estava falando naquela parte que a gente que eu chamei de caixinha de óculos, né? Porque você falou que realmente aparece lá, você tem camadas, né? Então, talvez ali, qual seria a tolerância? Você falou que cada camada tem 0,3, é isso? Não. A espessura do bico que deposita plástico é 0,3. Mas eu posso ir na resolução mais fina e colocar cada camada com 0,09. Que para impressão em filamento é bastante liso. Você ainda vai ter, né, um acabamento por cima, né, dá para ver aqui um pouco, o serrilhadinho, mas ainda assim o acabamento é bem fino. Tá. 0,09 é a menor espessura que dá para fazer com impressão 3D? Não, dá para ir muito mais fino. Se você usar resina líquida, dá para ir até 0,02. Mas a pergunta sempre é, precisa? Grande parte das vezes não precisa. A gente quer. Eu quero lisinho igual plástico injetado. A gente quer. Precisa? Muitas vezes não, ainda mais pelo tempo que você adiciona em cima de fabricação, muitas vezes não compensa fazer isso. Muitas vezes compensa você imprimir uma peça com uma resolução não tão alta e dar um acabamento manual. Ok. Tem uma pergunta do pessoal do Espírito Santo, equipe Pocadores, lá do SESI. Qual material seria mais indicado para fazermos as asas na impressora 3D? Um material leve e resistente, além do PLA. O material mais leve que tem disponível para impressão 3D e filamento é polipropileno. Ele é bem mais leve do que o PLA, do que qualquer coisa. Quer ver? Densidade do PP. A do PLA, ela é, acho que 1,05. – 1,24 gramas por centímetro cúbico. Do PP é 0,94 gramas por centímetro cúbico. Tá, Não, desculpa, tem aqui, ó. 0,855. Ele é bem mais leve do que o PLA. É 2/3, né? Mas assim, o PP é um material super difícil de imprimir. Ele é muito difícil de grudar na mesa, porque o PP ele não gruda em nada, tem que grudar em fita de polipropileno, é meio chato. Então é um material mais difícil de trabalhar. Tem que ponderar se o risco vale a pena. Né? Porque se você pensar, pegar um conjuntinho de aerofólio, quanto isso pesa? Quantos por cento do carro isso pesa? Então, se você for economizar 30%, 10% do peso que é ínfimo em relação ao carro, vale a pena ter a dificuldade adicional para imprimir em PP.
Entendi. Bom, tem uma outra pergunta agora em relação à usinagem, da Letícia Pimentel, da Phoenix Racing. Em relação à usinagem, se, por exemplo, decidir usinar os 3 blocos, né, que são 2 carros para competição e mais um idêntico, é possível todos saírem idênticos? Quais dicas você pode oferecer para que não ocorra nenhum problema durante o processo? A beleza das máquinas é que elas são repetíveis, né? Sim, se você pegar uma máquina de uma boa qualidade, a máquina é repetível. Então, se eu imprimir 10 vezes a mesma roda, vai sair 10 vezes a mesma coisa. Se eu usinar 10 vezes o mesmo programa, vai sair 10 vezes a mesma coisa. Então, quanto a isso, é bem estável. Tá, você já tem experiência que você já usinou o corpo do carro, né? Então, como você falou, usina a parte de cima e depois você vira, usina a parte de baixo, né? Para você ter o carro inteiro. A maioria dos carros usina em 3 etapas. Uma de lado, outra de cima e outra de lado de novo. Tá. Então, isso daí, na hora de definir isso, para as equipes que forem desenhar e usar esse processo, alguma dica especial em relação ao projeto? Basta fazer o desenho normal de padrão ABNT, obviamente no CAD, né? Ou você tem vocês precisarem de alguma outra coisa do ponto de referência? Como é que qual a necessidade de vocês, vamos falar assim, como se fossem fornecedores de peças 3D para as equipes de Fórmula 1? Na verdade, tudo isso é tudo preparado no software de impressão e no software de usinagem. A única coisa que precisa ser observada é a qualidade de arquivo, porque no Fusion você tem a possibilidade de, quando você vai de print, escolher aqui o refinamento da malha, e a gente sempre recomenda para que esteja no alto, porque se tiver com uma média ou com uma baixa, o objeto vai sair todo poligonado, e aí você vai ter uma diferença no desenho, porque a qualidade na malha está baixa. Mas fora isso, todo o resto é preparado no software de impressão e no software de usinagem. Então, no Voxelizer, você define onde é o seu 000, tanto é que aqui ele está na parte de usinagem, ele já está com uma bolinha aqui, ó. Aqui é o Z0. E no preparo da máquina, eu vou definir onde é o XY0. Então, provavelmente, eu vou colocar o meu XY0... na verdade, o meu XY0 é sempre aqui, no canto da mesa. Então, por exemplo, eu quero colocar a peça bem no limite aqui no cantinho. Então, se eu preparar a peça assim, eu não vou nem precisar mexer no 00 da impressora. Eu só vou precisar mexer no Z. Ok. Então, isso é um preparo na hora da usinagem. A usinagem requer um preparo um pouquinho mais trabalhoso do que a parte de impressão. Em relação ao ginásio, tem uma pergunta, eu imagino que seja para comparar a questão de capacidade. A pergunta do Gabriel é sobre usinagem, fresar, qual a capacidade de produção de uma máquina CNC? Eu imagino que ele queira ter uma ideia, talvez, de uma máquina de usinagem versus a usinagem numa máquina da Zemorf, por exemplo. Depende muito do que você está usinando, depende da geometria, depende da ferramenta que está usando. Não tem como falar assim. Não tem como. Tá. Os corpos de carros que você usinou até hoje, você tem uma ideia de quanto tempo demorou? Acho que são de 8, 9 horas aqui. 8, 9 horas, tá. A gente viu em máquinas de CNC também, depende do design do carro, também demorou bastante. Eu lembro assim, a máquina é super rápida. Se você passa a ferramenta super rápido, você vai ter um acabamento ruim na superfície. Se você, às vezes, usa um material... É que no caso da F1, que é o PU, né, é um material bem fácil de usinar. Ele permite velocidades altas, mas... eu vou usinar, sei lá, cera. Vou usinar bloco de cera porque, sei lá, eu quero fazer um negócio de metal e fazer cera perfeita. Se você usinar a cera muito rápido, ela derrete. Então, você tem que respeitar o limite do material também, muitas vezes. Tem várias equipes que foram em locais que tinham CNC e tiveram problemas também, né, para ajustar a máquina para esse processo. Mesmo as pessoas tendo especialistas em CNC, eles tiveram muita dificuldade. Alguns até se recusaram a fazer porque não conhecem o material, não conhecem o processo. E no fim também, para quem fez a usinagem, o tempo de usinagem também não foi tão curto assim, não, né? Então, eu acho que
respondendo para o Gabriel, eu acho que não tem um ganho tão grande se você for para uma máquina de usinagem ou fizer uma máquina desse tipo. Você não vai ter vamos dizer, vou economizar 2, 3 dias no processo. Eu acho que você não vai... Depende muito de estratégia de usinagem, né? Se a gente usar... Eu usei estratégia adaptiva aqui, mas se eu usasse uma estratégia, nesse caso aqui, uma estratégia radial, que a ferramenta fica mais rodando em volta de um eixo, talvez isso fosse mais rápido do que uma usinagem adaptiva. Vamos ver aqui. Esse programa é o que você tem que você usa para pilotar sua máquina? Não tem nada a ver? Não, esse é o da Zemorf. Tá, então beleza. Tá, isso. Ó, tá vendo? Ó, tava levando 1 hora e pouco, né? Só de eu alterar o caminho, a estratégia de usinagem, isso aqui levou 12 horas. Tá. Então é muito, muito diferente, baseado na estratégia que a gente segue. Vamos ver como é que fica a simulação aqui, pra gente ver o que ele estava fazendo que levou tanto tempo assim. Ó, tá vendo? Ele ia demorar muito fazendo desse jeito. Tá. Ia seguir uma outra estratégia. Se eu usasse outra, vamos usar uma paralela, que eu sei que também vai demorar. Essa vai menos, mas vai demorar também e não vai conseguir chegar em todos os lugares. Então, na paralela, né, a ferramenta vai seguindo os caminhos paralelos aqui para a usinagem. Só que tem umas partes que ele não vai alcançar lá dentro. Está levando 9 horas e 50. Tá. Então, realmente não tem... para a gente falar o quanto é rápido, o quanto não é rápido, não é só falar que a máquina faz em tanto tempo. Tem estratégia e tem limites de materiais. Tá. O Ricardo Araújo, nosso parceiro lá do Nordeste, está perguntando assim, se é possível imprimir em cores e qual o custo de uma máquina desse tipo, que faça também a usinagem. A Zemorf consegue trabalhar com até duas cores, tá? E também consegue trabalhar mesclando as duas cores. Não é usual você querer imprimir em colorido. Existem máquinas de impressão coloridas que são muito, muito caras, mas a Zemorf consegue trabalhar com duas cores. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir essa pecinha aqui com o bico de duas cores, eu ia usar esse extrusor aqui. Vou fazer 2 peças, vou fazer 3 peças. E aí, se eu estiver trabalhando com os 2 bicos, eu posso falar, um eu estou usando o verde, o outro eu estou usando, sei lá, vermelho. Essa daqui eu quero imprimir com o lado vermelho, essa daqui com o verde, e essa daqui eu quero fazer uma mescla de 50% a 50% da cor. Então ele consegue fazer
o uso dos dois materiais e ainda mesclar outra cor para fazer uma terceira cor. Eu consigo mostrar aqui. Eu imagino que estão pensando, por exemplo, no aerofólio, fazer a parte central da cor do corpo do carro e as asas de outra cor, alguma coisa assim. Sim, de verdade não faz sentido. É bacana, é legal e tal, mas o tempo que você vai perder de impressão e a integridade das peças, eu acho que não compensa. Por que você fala integridade? Esse processo deixa a peça mais frágil? Não vai deixar a peça mais frágil, mas vai demorar muito mais tempo para fazer. Então eu não sei se vale a pena isso. É legal, bacana e tal, mas não sei o quanto que realmente é engenharia ou o quanto que é estética. Mas as peças podem ser impressas em duas cores, isso não impede. Tá. Ou dois materiais, que aí é mais interessante, porque você pode imprimir, sei lá, uma roda que tem um design X que não dá para você montar a roda com partes impressas, você tem que imprimir ela de uma tacada só. E aí você pode usar o material rígido no extrusor ou o material mole, como um TPU no segundo, e aí fazer uma peça só, que é impressa de uma vez só. Entendeu? Entendi. A Letícia faz uma pergunta, que se não me engano a resposta é sim, mas você que tem muito mais experiência aqui, é possível calcular o peso do material projetado no Fusion? Né? Se sim, como? Se não me engano, você pode colocar a densidade do material, né? Ele te indica o peso da peça, é isso? Não entendi a pergunta. No Fusion, você desenha uma peça e quer saber o peso dela. Dá. Você tem como você entrar com a densidade daquele material e com aquele desenho te diz qual é o peso daquela peça lá? No Fusion dá. Tá, então está respondido, é possível. E na impressora 3D também, na impressora 3D ele dá aqui o cálculo, ele fala, ó, você vai gastar 10,82 metros de filamento. E aí é só fazer uma conta, dependendo do material que você tem, para entender qual que é o peso das peças. Tá. O Ricardo de Pernambuco está perguntando se é possível fazer uma demonstração rapidinha no Fusion sobre isso. Qualquer peça, colocar lá uma densidade e aparecer o peso dela. Olha, eu posso até ver aqui, mas o Fusion não é muito mais minha área de especialidade. Já faz um bom tempo que eu não fico mexendo no Fusion. Já passei da minha era de modelador. Physical Material. Vamos fazer esse aqui de, sei lá, de alumínio. Tá aqui, ó. Colocamos de alumínio. Ó, área é tantos milímetros quadrados, densidade, massa, volume. Ó, tá falando que a massa desse pecinha de alumínio deu 31 gramas, tá? É uma pecinha de 7 centímetros. Então parece razoável, né? Sim? É, de alumínio, né? Faz sentido. Parece razoável. Uma pecinha de 7 centímetros, 30 gramas. Bom, Ricardo, você sabe que está sendo gravado, né? Então, se você quiser repetir essa sequência, é só você depois no vídeo que vai ser editado, e aí você pode ver como é que foi feito isso daí, e os teus alunos podem usar essa característica aí do Fusion. Uma última pergunta minha é uma questão mais ligada a valores, né? Esses carretéis, esses materiais que vocês têm usado mais, pessoal do Fórmula 1, quanto custa um carretel desse? Qual é o custo de material para fazer uma impressão 3D? Cita alguns exemplos de material para gente. Os materiais mais simples, né, PLA, PETG, ABS, eles têm preço de R$300 por spool, tá? Um spool de 750 gramas. Os mais caros, os mais sofisticados, com nylon com fibra de carbono, já é um material mais caro, material de 600 e alguma coisa pelo spool. Então varia conforme o preço pela sofisticação do material. Mas peças pequenas, por exemplo,
aquele conjuntinho que a gente tinha aqui de exemplo aqui, né? Esse conjuntinho aqui de pecinha de aerofólio, tem um eixinho ali e tal, não gasta mais de R$7, R$8 de material de impressão. Tá, tranquilo. Bem em conta. Tá. O Braulino, lá de Pernambuco, que foi da equipe GRT, vice-campeã do ano passado, e esse ano foi o carro mais veloz, vencedor do mata-mata. Tem uma pergunta sobre a relação custo-benefício-tempo. Hoje, com a sua experiência, o que você poderia nos instruir? Está falando das peças, depende só da estruturação do projeto mesmo? Ou tem algo mais que você, quando pensa em otimizar, que você pode levar em consideração? Como é que você, como engenheiro de uma equipe de F1 Schools, pensaria nas peças, pensando nessa otimização toda aí, custo-benefício, né, e o tempo de fabricação? Os tempos de fabricação, eu acho que eles são irrelevantes. Porque se eu for imprimir uma peça e ela for demorar 2 horas ou for demorar 10, ao longo de um ciclo inteiro de F1, acho que não é relevante. Eu acho que o relevante está na geometria das peças, para que isso seja otimizado para fabricar por impressão 3D. E se você tiver formas muito complexas, que você só tiver acesso a uma máquina de filamento, em Azemorph, você pode fracionar em peças menores ou de orientações mais favoráveis para você fazer uma montagem depois, em vez de querer imprimir tudo de uma vez só. Então, por exemplo, você tem aqueles aerofólios de design mais sofisticado que tem agora da Fórmula 1, que tem aquela asa dianteira, tem aquele monte de mini lâmina, né, entre o aerofólio. Você nunca vai conseguir imprimir aquilo em filamento. Nunca vai. Não adianta tentar, que você nunca vai conseguir imprimir aquilo. Talvez um jeito mais fácil seja fracionar aquilo em peças menores, mais fáceis de imprimir, com uma orientação mais fácil, e aí fazer uma montagem posterior. Então tem que levar em consideração isso. Ok. Bom, pessoal, a gente já está passando aqui praticamente 1 hora de apresentação, né? A ideia era fazer em 30 minutos, mas o assunto é um assunto que interessa a todo mundo, né? Um assunto quente, e eu acho que tinha N dúvidas aí do pessoal mais técnico que está nos acompanhando aí. Então,